Muito bom dia, galera do YouTube. Eu vou fazer um vídeo, né, a falar sobre criação de coelhos. Hum, Bem, eu comecei a fazer esse tipo de atividade recentemente, né, então tive que começar com um casal. E assim que comecei com um casal, trouxe eles para casa, mas após eles ficarem uns 3 meses comigo, não apresentavam nenhum resultado de reprodução, o que me fez recorrer a um outro macho, né? Porque eu pensei que se calhar fosse problema do macho, o macho não seguia a fêmea. Então eu fui atrás de um outro macho e sem sucesso. O macho também não seguia a fêmea. Ele até seguiu no primeiro dia, mas não conseguiu cruzar. Então eu decidi hum, comprar mais um macho, porque eu estava desesperado, então eu queria reproduzir os meus coelhos. Sim, comprei um outro macho e eu tinha cá em casa duas fêmeas e fiz o experimento, né? Tentei juntar, né? Fiz a junção do macho e a fêmea e no primeiro dia eles não conseguiram acasalar. Eu acho que foi por conta da fêmea que não estava no cio. Então, como no primeiro dia eles não conseguiram acasalar, eu os juntei hum, um outro dia diferente. E no dia que eu juntei, eu consegui fazer o acasalamento. Sim. E agora, eu vou falar de algumas características, né, que a minha fé me apresentou e vou revelar, né, aquilo que é a minha experiência e que possivelmente pode ser diferente em relação às que vocês já, às muitas que vocês já ouviram. E é mais algo que eu queria dizer é que cada pessoa é uma pessoa, cada criação é uma criação e cada criação a pessoa pode ter uma experiência diferente. Então eu não vou universalizar a minha, vou explicar simplesmente aquilo que aconteceu. Bem, no princípio, como eu estava expectante para reproduzir a minha fêmea, né, para mim, ou seja, para me tornar a criação um pouquinho mais densa, então eu fiquei expectante, ok, cruzaram, então fiquei ali à espera. Então, eu fiquei a prestar atenção em muitos detalhes que eu via, tanto nas redes sociais, né, algumas videoaulas que eu fui vendo pelo YouTube, mas eu fui vendo que algumas coisas eram um pouquinho diferentes, né? Muitos dizem que um dos sinais que para ver se a coelha está prenha é a caída de pelos, ou seja, os pelos tornam-se muito flexíveis quando você vai amaciando elas, né? Isto uma semana ou 2 semanas antes do parto. E outro que eu ouvi também é que a fêmea vai, ou seja, quando você vai apalpar, né, a região da barriga, você vai perceber algumas bolinhas, né? Sim. É, a minha experiência foi um pouquinho diferente, né? E eu pude ver que isso você só constata quando você tem uma coelha que, por exemplo, que pode estar a trazer uma ninhada grande. Quando ela está a trazer uma ninhada grande, é possível você sentir aquelas bolinhas. E outra coisa é que nem sempre os pelos, algo que eu pude ver, nem sempre é que os pelos ficam flexíveis. Por exemplo, na minha coelha, né, que neste momento está aqui a circular aqui no quintal, os pelos dela não ficaram tão flexíveis, né? Eu pegava nela e tentava tirar quando já faltava por aí, acho que uns 3 dias antes dela parir, mas não saía. Então eu fiquei preocupado. Eu disse: olha, então acredito que não vai parir, porque já tinham se passado 31 dias e os relatos que eu via é que dentro de 30 dias ela pare. Então eu fiquei naquela, meu Deus, será que estou com o mesmo problema? Mas no dia 32, né, eu me pegou de surpresa. Assim que eu entro no sítio onde elas ficam nessa porta aqui que aparece aqui, nesse quarto, eu pude notar que ela estava ali, ou seja, encontrei ali as crias assim no chão, porque o ninho que eu fiz era muito, ou seja, eu não fiz numa caixa, então eu simplesmente fiz um cerquinho, coloquei madeiras e ela pariu dentro do ninho. Então as crias acho que foram se arrastando e vieram aqui pelo chão e eu quando entrei não dei conta, quase pisava nelas.
Então, daquele dia eu fiquei muito feliz, né? Porque eu pude ter a primeira experiência, as minhas primeiras crias e gostaria de partilhar alguma coisa convosco. O que eu queria partilhar é o seguinte: não se levem muito pelo que vocês ouvem dizer, né? Porque a vossa experiência pode ser uma experiência. E depois, nem toda coelha, quando está no período de gestação, apresenta as mesmas características que uma outra. Pode ser diferente. Então, aquilo que muitos dizem pode não ter muito a ver com a tua realidade, né? Pode não ter muito a ver com a tua criação. Então, alguns pontos que eu queria, né, dizer são mesmo estes. A coelha pode apresentar diferentes características em relação às outras. Né? Umas saem pelos, outras podem não sair, né? E algumas podem sair um pouquinho, mas elas já lá conseguem tirar aquele pelo, né? E que às vezes você só dá conta das crias, né? Você consegue sentir as crias quando ela está numa ninhada muito grande. Por exemplo, essa minha aqui eu não consegui dar conta porque ela só tinha duas crias. Eu acredito que duas crias era um pouquinho difícil de saber, né? Se vai parir, mesmo não, eu fiquei naquela dúvida. E outra, é que o período de gestação da coelha pode ir até 32 dias. Isso vocês também devem ter em conta. Então, foi isso simplesmente que eu queria passar para vocês. Continuação de boa tarde e tchau.